Hoje eu quero compartilhar algo com vocês que está lá em Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 1. Jeremias 29, a partir do versículo 1. E diz assim: esta é a carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, aos que ainda restavam dos anciãos entre os exilados, aos sacerdotes e profetas e a todos os exilados que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém para a Babilônia, entre eles o rei Joaquim, a rainha mãe, os líderes do governo e todos os operários especializados e artesãos. Versículo 4: esta é a mensagem do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, a todos os exilados que levei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e se estabeleçam aí, plantem jardins e comam o que cresce na terra. Casem-se e tenham filhos, incentivem os seus filhos a se casar e ter filhos, para que vocês prodigam e se multipliquem nessa terra e não desperdicem a vida. Estabeleçam-se aí e trabalhem para o bem-estar do país. Orem pela prosperidade da Babilônia. Se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Sim, acreditem ou não, essa é a mensagem do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Não deixem que os supostos pregadores e os especialistas que estão em toda parte os enganem com mentiras. Não preste atenção nas lorotas que eles inventam para agradar vocês. Eles são apenas mentirosos que contam mentiras e ainda afirmam que eu os enviei. Eu nunca os enviei, podem acreditar nisso. É o decreto do Eterno. Esta é a palavra do Eterno sobre o assunto. Assim que tiver terminado os 70 anos da Babilônia, nem um único dia antes, vou aparecer e vou cuidar de vocês como eu prometi, e trazê-los de volta para casa. Sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. O meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu os ouvirei. Essa palavra veio de encontro ao meu coração, todo esse contexto que o povo e Jeremias estavam vivenciando. Olha só, tente imaginar-se nesse ambiente de ter a sua terra e você ser exilado, ser levado cativo para um outro lugar, para uma outra terra, para uma outra cultura. Então eu coloquei aqui, imagine viver em um lugar que você não gostaria de viver. Imagine você ter que morar em um lugar que você não gostaria de morar. Fazer ou realizar as coisas que você não gostaria de realizar e ter que passar por algo que você nunca planejou e que você nunca pensou em estar realizando ou fazendo. É muito daquilo que a gente está vivenciando hoje como nação. Nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente, que nós estamos fazendo coisas que nós não gostaríamos de fazer, nós estamos isolados em casa, coisa que muitos já não estão mais aguentando. Eu recebo mensagens o tempo inteiro no meu Instagram e no meu WhatsApp de pessoas que estão: ore por mim, pastor, eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais ficar aqui dentro, não consigo mais ficar dentro dessa casa, gente impaciente. E é muito próximo as relações aqui entre Jeremias, o povo, e aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Dias que nós não planejamos viver, mas que estão aí. Dias que nós nunca esperávamos, nenhum de nós passou, nenhum de nós sabe o que é isso. Nenhum de nós vivenciou um tempo como esse e jamais planejamos algo desse tipo, mas são dias que estão aí. Nem sempre, eu queria que você gravasse isso no seu coração, nem sempre a vida é como a gente quer. Nem sempre a vida é do jeitinho que a gente quer. E aqui, tanto Jeremias e o povo, quanto nós estamos lidando com isso, com coisas que nós não planejamos, com o inesperado, fazer coisas que não estávamos esperando fazer, viver coisas que não estávamos esperando viver, mas essas situações estão postas diante da mesa. Nós não temos como fugir dessa realidade. Então, provavelmente esse seja o teu caso, muito semelhante à realidade de Jeremias. Coisas que nós não escolhemos, mas que estão diante de nós. E eu queria compartilhar a partir desse texto algumas coisas, algumas posturas que nós podemos ter.
Então, se nós estamos vivendo algo que nós não planejamos viver, mas que está aí, não se recuse a viver. Vamos viver, vamos desfrutar, vamos aproveitar esse momento, vamos viver a vida. Viva a vida. Eu lembro quando eu era pequeno, eu cresci junto com um amigo meu vizinho de casa. E ele tinha os melhores brinquedos muito melhores do que os meus. E eu lembro que eu ia o tempo inteiro na casa dele para a gente poder brincar, nós jogarmos bola, e ele tinha a melhor estrutura lá, dava para se divertir muito. Só que tinha um grande problema, ele era uma pessoa incrível, mas tinha um problema: se as coisas não fossem do jeito dele, acabou a brincadeira. Se o jeito de jogar bola não era o jeito que ele gostava, a brincadeira acabou, ele pegava a bola, colocava debaixo do braço e ia embora para o quarto dele. Se nós estávamos brincando algum outro jogo de cartas, não foi do jeito que ele queria, ele pegava as coisas e agia dessa forma e ia embora para o quarto dele. E tem muitos de nós que crescemos, nos tornamos adultos e nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos agindo assim, e não só apenas com a vida, mas nós estamos agindo assim com Deus também. Nós continuamos dizendo: Deus, se o Senhor não mudar essa situação, eu não vou mais seguir o Senhor. Deus, muda essa situação, porque eu não gostei do jeito como está essa brincadeira. E a gente às vezes está travado na vida, está se indispondo com Deus, se dispondo em aproveitar os nossos dias, porque nós não gostamos de como a situação está posta, nós não gostamos porque fugiu do planejado. Então, Deus, o que o Senhor está fazendo aí em cima? Nós começamos a questionar a Deus, nós pegamos a nossa bola, colocamos debaixo do braço e falamos: tchau, tchau, eu vou seguir a minha vida, eu vou fazer outros planos. Mas o que eu aprendo aqui, o que eu vejo aqui, é que Deus vem com uma palavra para o povo dizer: aproveite a vida, siga a sua vida, continue fazendo as coisas que você precisa fazer. No caso do povo, ele olha só, por mais que o povo tenha se afastado de Deus, escolhido outros deuses a seguir, se voltado contra o seu próprio Criador, quando veio a Babilônia e os levou embora, eles acharam isso uma tremenda de uma injustiça e começaram a questionar a Deus. E existe inclusive vários salmos retratando sobre esse momento, dizendo que no exílio eles compartilham que as harpas, os instrumentos estavam pendurados, estavam parados, porque o povo da Babilônia pedia: compartilhem uma das músicas de vocês, da terra de vocês. E eles diziam: ó céus, ó vida, eu não quero mais cantar, eu não quero mais tocar o meu instrumento, porque a vida acabou, porque nós não estamos mais em Jerusalém. Porém, olha só, que incrível aqui que o texto traz para a gente, que no verso 5, todo o jeitinho que o povo queria dar nós vamos embora. Não é do jeito que a gente quer, não é da forma como nós queremos, a situação da mesa não está posta do meu jeito, eu não planejei isso, vamos dar um jeito de ir embora daqui, vamos dar um jeitinho para modificar essa situação como ela está posta. E olha só o que o versículo 5 de Jeremias diz para nós: construam casas. Olha o que Deus diz para o povo: construam casas e habitem nelas. Olha só, presta atenção. O povo achou uma tremenda de uma injustiça ir para o exílio, e estavam de alguma forma tentando dar um jeito de sair dessa realidade. E aí vem Deus e dá uma resposta para eles: olha, não só vão ficar aí, mas como construam casas. Sabe aquela história quando você mora de aluguel, ou está pensando em vender a sua casa, você fala assim, conversa com a tua esposa: olha, vamos reformar a cozinha? Aí você fala assim: não, acho melhor não, porque ou a casa é alugada, ou nós estamos em breve saindo daqui, nós vamos para um novo lugar. E aí Deus vem e fala assim: não, pode reformar a cozinha, pode mandar fazer os móveis planejados, pode trocar o porcelanato, pode mandar restaurar tudo, porque vocês vão usar bastante tempo essa cozinha. Imagina chegar essa notícia, eles se preparando já: olha, não reforme nada, nem se acostuma com aqui que a gente está indo embora dessa terra. Deus vem e fala: vocês vão ficar aí mais um tempo, construam casas. Olha só o que ele diz na sequência do próprio versículo 5: plantem jardins e colham e comam dos frutos destes frutos.
Eu me lembro quando eu também era pequeno, eu plantei junto com o meu pai um pé de manga no nosso quintal. E pelo que eu me lembro, aquele pé de manga demorou cerca de 2 anos para surgirem as primeiras flores ali, a florescer. E só depois de ainda um bom tempo nós fomos comer os frutos disso, da mangueira. Então olha só, presta atenção nisso. Deus está querendo dizer para eles: vocês vão passar um tempo por esse deserto. Eu não vou tirar vocês daí desse momento. Essa ida para o exílio é a minha mão tratando vocês, exortando vocês, cuidando de vocês, transformando vocês. E vocês vão ficar um tempo passando por isso. Vocês vão passar um tempo por essa crise. Vocês vão passar aí, mas a vida de vocês vai seguir. A vida precisa acontecer naturalmente. A vida precisa continuar. Construam as suas casas. Comam dos frutos que vão dar, das árvores que vocês vão plantar. Vai demorar um tempo, mas vai passar. Mas enquanto isso, a vida precisa continuar. Tem muita gente dizendo aí, mensageiros do caos: a vida acabou por causa do corona, a vida parou, a vida estagnou. E o que eu quero dizer para você hoje aqui, com essa palavra, é que a vida continua. A vida precisa continuar. As árvores vão continuar a crescer, as nossas casas vão continuar auxiliando. Eu vejo várias pessoas aí que estão postando aí nesse período, gente reformando a casa, gente continuando trabalhando, gente seguindo a vida, gente fazendo caminhada, gente fazendo exercícios dentro de casa. A vida precisa continuar. É isso que Deus estava trazendo, esse ânimo, essa esperança, esse fôlego de vida para o seu povo. E a mesma palavra que serve para nós hoje: a vida precisa continuar. Eu não sei quais são as crises, não é apenas a crise do corona, mas eu não sei quais são as lutas que você está vivendo, as dificuldades pelas quais você está passando, mas o primeiro passo é: a vida precisa continuar. As flores vão nascer e os frutos vão vir, e nós podemos desfrutar dessa vida. É isso que Deus tem para nós, é o que Deus tinha para o povo. Olha o versículo 6: casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Então, essa crise será o nosso fim. Olha só, a cabeça do povo é: essa crise vai nos destruir, será o fim da nossa linhagem, será o fim do nosso povo. E aí Deus vem e fala: não, inclusive casem, tenham netos. Olha só que interessante isso. Deus está querendo dizer: construa a tua casa, continue plantando, continuem se casando, continuem festejando, continuem a vida. É claro, nesse momento que nós estamos de isolamento, não vai dar para você fazer uma festa e convidar 100 pessoas para poder fazer parte da sua casa. Não é essa aqui a ideia no momento. A ideia é que a vida vai continuar naturalmente, não é o nosso fim. Esse período é apenas um tempo que está posto diante de nós. Eu gosto sempre de dizer isso, que o deserto na Bíblia, ele não é um lugar físico, na maioria das vezes, é um lugar de tratamento, é um lugar espiritual. E todo deserto, ele é sempre um meio. Deserto nunca é o fim, deserto nunca é a nossa estação final. Deserto é um meio, e nós estamos passando por tempos de deserto, nós estamos passando por esse período, mas a vida vai se normalizar. É isso que eu quero dizer para você, não aqui trazendo pautado na minha sabedoria, mas é aquilo que a palavra de Deus nos diz, que toda dor é por enquanto, toda dor é por enquanto, toda crise é por enquanto, porque chegará um dia que o nosso próprio Deus dará um basta a toda dor, a toda crise, a toda ansiedade, a toda tristeza, porque deserto é um meio, a gente precisa seguir com a nossa vida. Então casem-se, construam família, aproveite esse tempo com a tua família. E vai até aqui uma fala para você: aproveite, use esse tempo para se reconciliar, inclusive com os da sua própria casa. Tem gente vivendo em pé de guerra dentro de casa, conflito com o pai, com a mãe,
com os seus irmãos. E esse é um tempo também de você criar um ambiente sadio dentro da sua casa, um ambiente gostoso para que você possa reatar relações e desenvolver novas relações, reatar aquilo que um dia foi quebrado. Preserve a sua família, porque a crise vai passar e as relações vão continuar. Então é um tempo de você viver restauração, inclusive dentro da tua casa. Olha o versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha isso, lê o final de novo. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Nesse período, a gente acha que nós estamos aqui estagnados, né? Pelo fato de estarmos isolados. Mas não. Olha só o que Deus está trazendo aqui para o povo. Alguns pensavam que, olha, se eu também não quero ajudar, também não vou atrapalhar, eu vou ficar parado na minha, eu vou deixar a vida me levar, eu vou deixar as coisas seguirem como estão. Mas não, a proposta de Deus é a seguinte: não só vão continuar vivendo aí, nesse novo tempo, nessa nova realidade proposta, mas vão produzir, vão desenvolver, vocês vão se capacitar, vocês vão realizar, vocês vão lutar pela prosperidade do lugar onde estão e vão orar pela sua cidade, pois se a sua cidade prosperar, todos nós vamos prosperar junto. Então, em meio à crise, presta atenção nisso, grava essa palavra. Em meio à crise, Deus chama o seu povo a estar de forma ativa, criativa e produtiva. Grava isso. Não é porque você está em casa que você está estagnado, está parado. Mesmo passando por um tempo de crise, no exílio, Deus está convidando aqui o povo a produzir, a desenvolver, a se capacitar, a realizar, a lutar pela prosperidade e orar pela sua cidade. Nós temos aí vários cursos sendo disponibilizados online. Tem gente fazendo aula de inglês online, aula de espanhol online. Tem gente gastando tempo orando pelos negócios da cidade, orando pelos empresários, orando pelo governo, orando para que o governo possa tomar as melhores medidas para preservar vidas e também articular a nossa economia. Então, não é um tempo de ficar no sofá, ligar na Globo News e ver o tempo passar. É um tempo para você estudar, ler mais, enriquecer o seu vocabulário. É um tempo para você desenvolver talentos, é você ter uma capacitação, é você desenvolver um idioma, não sei, orar, gastar tempo nisso. É tempo de produzir de forma ativa, criativa. É tempo de produzir. Não é porque estão no deserto, não é o meu povo, não é a minha nação. Esse tipo de pensamento é muito pequeno. Deus não está dizendo para eles: olha, se preocupe com o seu nicho de negócio. Se essa cidade toda produzir, se essa cidade toda prosperar, vocês vão prosperar também. E esse é o nosso desejo, queridos. O nosso desejo é que o nosso país prospere, que o estado de São Paulo prospere, que a cidade de São Paulo prospere. Porque se a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país prosperar, nós todos juntos vamos prosperar também. Então é tempo de você fazer a tua parte. É tempo de nós produzirmos, é tempo de nós sermos ativos e criativos. Muito do que nós fazemos hoje está ligado ao nosso amanhã. Não que será garantido, se nós plantarmos hoje, nós vamos colher amanhã. Nós não temos como ter essa certeza de plantar hoje e é certo que vai colher amanhã. Imprevistos acontecem, coisas acontecem que extrapolam o nosso controle humano. Mas uma coisa é certa: se você não planta hoje, é impossível você colher amanhã. Olha só, existe a grande chance de você plantar e colher, mas é impossível você colher algo que você nunca plantou. Então é tempo de você produzir, é tempo de você investir, é tempo de se mover. Deus não quer ver você parado, estagnado. Se existe fôlego de vida em você, é tempo de glorificarmos a Deus produzindo, estudando, nos capacitando, buscando cada vez mais e zelando pela nossa cidade. Nós gostamos sempre de dizer isso aqui na CB: nós somos uma igreja com a cidade.
Nós fazemos parte dela e nós oramos pela prosperidade da nossa cidade, não só financeira, mas de qualidade de vida, de oportunidades, de desenvolvimento cultural. Nós amamos a nossa cidade, nós oramos, intercedemos por ela. E faça isso, venha junto, caminhe junto, seja você alguém que está ativo e não de forma passiva durante esse tempo de crise. Mas Senhor, essa não é a vida que eu sonhei, mas eu sei que se meu amanhã depende do que eu faço hoje, então me dê força, graça e sabedoria para lidar. Essa não é a vida que a gente sonhou. Isso que nós estamos vivenciando, nós não planejamos. Mas se o que eu faço hoje está intimamente ligado com o meu amanhã, então Deus me dê força, graça e sabedoria. Queridos, coisas que marcam a nossa vida estão muito ligadas aos momentos difíceis que a gente vive, as nossas histórias, os momentos que marcam a nossa vida. Eu me lembro quando a minha irmã Ana nasceu, ela com poucos dias de vida, ela pegou meningite bacteriana. E a minha mãe teve que ficar internada junto com ela. E foi um tempo muito difícil, porque é difícil para uma criança você explicar por que a mãe dele está distante por muito tempo. E eu lembro que chegou no dia do meu aniversário, dia 1º de abril, e a minha mãe não estava em casa. Minha mãe sempre foi quem fez ótimos bolos de aniversário para todos nós. Ela é um dos prazeres dela fazer os bolos de aniversário para toda a nossa família. E tudo gira ao redor da minha mãe. Nós somos movidos pela alegria dela na nossa casa. E naquele 1º de abril a minha mãe não estava em casa. E como foi difícil. Mas eu lembro que no dia 2, no dia seguinte, eu fui até o hospital e o médico liberou no dia 2 que a minha mãe pudesse descer comigo e passasse um tempinho comigo. Passasse um momento, ela estava isolada, olha só, isolada. E permitisse que passasse um tempo comigo. E eu lembro que ela pegou, me levou para uma lanchonete ao lado do hospital. E minha festinha de aniversário foi tomar uma Coca-Cola e comer um pão de queijo com a minha mãe. Talvez ela nem lembre disso, mas aquilo marcou meu coração. Porque foi um aniversário sem público, foi talvez o meu único aniversário sem nenhum bolo, mas foi um aniversário que marcou a minha vida, marcou a minha história. O que eu quero dizer com isso é que nem sempre as coisas que a gente deseja, as coisas que a gente planeja, ou as coisas que nós desejamos executar, elas acontecem do nosso modo. Mas, por incrível que pareça, o aniversário que eu mais me lembro foi esse momento. Que foi o momento talvez mais difícil da minha infância. Que foi esse. Passar meu aniversário. Para uma criança isso é difícil. Passar o aniversário longe da mãe. Mas foi o aniversário que mais me marcou. Foi o mais simples de todos. Uma Coca-Cola e um pão de queijo. Mas foi o aniversário que ficou marcado na minha história. Então, olhe para esse tempo de crise, não como um momento de destruição, mas como um momento de perceber as pequenas coisas que nós valorizamos na vida. Em todos os outros teve bolo, teve casa cheia, teve muitas pessoas, mas qual foi o aniversário que me marcou? Foi o aniversário quando eu pude ver a minha mãe depois de vários dias, dar um abraço nela e tomar uma Coca-Cola gelada junto com ela. Então olha só, paz no coração ou histórias que marcam não tem nada a ver com abundância de coisas físicas, com a vida está acontecendo daquele jeito, porque eu não planejei esse aniversário, mas foi o melhor aniversário da minha vida, em meio a uma das maiores crises que eu enfrentei. O que eu quero dizer é o seguinte, que se Deus estiver com você, existe paz dentro de um barraco agora. E você pode estar no lugar mais chique, glamuroso, cheio de estrutura, com pessoas,
com dinheiro e o seu coração estar vazio de propósito. Então, o que traz alegria para o nosso coração, o que marca a nossa vida, o que marca a nossa história, não é se nós estamos no exílio, se nós estamos em palácios ou se nós estamos em desertos. O que marca a nossa história é se Deus está no meio de nós. E naquele meu aniversário, que eu estava com a minha mãe numa lanchonete, enquanto a minha irmã estava num período difícil, lutando pela vida, eu sabia que Deus estava ali e que estava tratando o meu coração, porque no momento em que eu me vi desesperado, Ele foi o meu consolo. Ele trabalhou o coração da minha mãe, que confiou, clamou, jejuou pela cura da minha irmã. E quando nós encontramos, nós sabíamos que Deus estava ali. E o nosso coração se encheu de paz. Apesar de não saber que a minha irmã logo teria cura, nosso coração se encheu de paz. E tudo aquilo que nós precisávamos aprender naquele tempo, nós aprendemos. E nós passamos por aquele deserto. E aquele aniversário ficou marcado na minha história. Às vezes você está com a despensa cheia em casa, mas ao mesmo tempo ela está vazia. O que você quer dizer com isso, pastor? É que tem gente que tem tudo, mas tem um vazio que nada preenche. Tem um vazio existencial. Está em palácios, mas parece que está dentro de um cômodo sozinho, porque não tem nada a ver com aonde estamos e com as circunstâncias que ao redor estão, mas tem a ver com aonde Deus está. Se Deus estiver lá, até mesmo dentro de um leito de hospital, ali a paz chega, a alegria chega. Então, colocar a esperança em Deus não é magicamente acreditar que os problemas vão sumir, mas é a certeza de que toda dor é sempre por enquanto e que a sua infinita graça não permitirá que nós venhamos a afundar. Colocar a esperança em Deus não é os problemas magicamente desaparecerem, mas é ter a certeza de que nós não iremos afundar, porque Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso castelo forte, é o nosso refúgio em meio às lutas e às nossas dores. Olha o que o versículo 29, versículo 8 nos diz, de Jeremias 29. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, contem lorotas para vocês. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajem a terem. Jeremias então está dizendo para o povo tomar cuidado com muitas vozes, com muita informação, com muita mensagem. Nós sempre, olha só, presta atenção nisso, nós sempre queremos a solução mais rápida, mais breve. E no aconselhamento pastoral, nós temos essa tendência. Nós, quando eu digo, é a pessoa que vem pedir um conselho e aquele que está aconselhando, de alguma forma, busca dar uma solução rápida e terminar logo o sofrimento ou a dificuldade da pessoa. Sempre nós queremos dar uma solução. E eu tenho percebido cada vez mais que esse não é o meu papel, por exemplo, como pastor, como alguém que faz aconselhamento, dar aconselhamento para pessoas. Não é dar soluções meramente rápidas para as pessoas, mas levá-las a discernir onde está Deus nisso. O que Ele está fazendo, o que Ele está nos ensinando, tratando ou esperando de nós. Nós estamos sempre, o tempo todo, querendo dar um jeito de fugir disso. Hoje mesmo conversei com uma pessoa que estava já querendo fugir da quarentena, e ela faz parte do grupo de risco. Ela estava querendo dar um jeitinho de sair do meio disso, porque viu uma notícia falsa, uma fake news aí via WhatsApp. Então, junta com a vontade de sair, não checa nem a fonte e já vai logo querendo ter uma solução. Já vai logo querendo ouvir aquilo que o coração quer ouvir. Nossa, eu estou doido para sair. Veio a notícia, não me importa se é verdade ou não. É para sair? Opa, então é isso daí, estou indo embora. Então olha só, nós somos viciados em dar soluções rápidas, em ouvir aquilo que faz música para os nossos ouvidos, mas o que ele está querendo dizer é que tome cuidado com esse tipo de lorota, tome cuidado com fake news, tome cuidado com esse tipo de mensagem, não apenas acerca aí do corona, mas para a vida.
Então, não tente passar por esse tempo de crise e se antecipar. É sempre o jeitinho brasileiro, dando uma forma de passar por esse período mais rápido. Não tente fazer isso. E a minha ideia aqui é compartilhar exatamente isso com você. Não tente dar soluções rápidas para essa crise, mas busque discernir onde Deus está no meio disso. O que Deus está nos ensinando. O que Deus espera de nós, o que Deus está querendo compartilhar conosco, o que Deus está tratando, o que Deus está moldando o nosso coração. E é no meio disso que nós vamos ter experiências, é no meio disso que nós vamos viver respostas de oração, é no meio disso que nós vamos sair daqui valorizando algumas coisas que nós não dávamos mais valor. Eu já digo isso de antemão, o quanto que eu estou valorizando o poder dar um abraço em alguém, ter tempo de qualidade face a face com alguém. O quanto é importante nós valorizarmos os alimentos. O quanto é importante nós termos uma saúde financeira do nosso lar, da nossa casa. O quanto é importante nós zelarmos para os bons relacionamentos. Tudo isso nós já sabemos, mas quando estamos diante da crise, nós queremos logo nos livrarmos, logo passarmos por isso, mas não tente passar muito rápido por isso. Eu sei que, nossa pastor, eu quero passar rápido. Eu não estou querendo dizer que eu quero que continue com a crise, continue com esse isolamento. Não é isso que eu estou querendo passar. Mas é que a ideia de discernir o que Deus está querendo nos ensinar, o que Deus está querendo nos mostrar e o que Deus está esperando de cada um de nós em meio a tudo isso. Versículo 10 e 11, encerrando. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para cada um de vocês. E diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro de vida. Como é bom ouvir aquilo que nos agrada. Como é bom a gente ouvir aquilo que é gostoso para o nosso coração. Mas quando isso vem da boca de um homem ou de uma mulher que promete coisas, promete soluções, nem sempre se cumpre, porque nós não podemos nem acrescentar 1 metro sequer à nossa existência. Não podemos garantir que vamos levantar amanhã, quanto mais cumprir promessas. Mas somente Deus pode nos garantir um futuro, um amanhã. Só Ele pode bancar e dizer: eu vou cumprir, porque Ele é fiel a cada uma das suas palavras. Então, nós às vezes ficamos fixos em algumas coisas que nos prometem, que dizem que vão fazer por nós. Nós estamos colocando a nossa esperança em uma palavra que alguém nos disse, algum profeta, em alguém que chegou e compartilhou algo conosco. Mas eu quero te dizer e quero lembrar, a palavra única, fiel e firme é a do nosso Deus, que você pode confiar, que você pode depositar a sua esperança, que Ele irá cumprir. O nosso Deus não tem sombra de variação em seu caráter, Ele é firme como uma rocha, e aquilo que Ele diz, Ele cumpre, e Ele faz. E olha só, e às vezes todo mundo ao redor, as muitas vozes dizem: eu acho que é o fim, não vai dar, eu acho que vai morrer, acabou, eu já vi 1000 vezes isso acontecer e sempre termina assim. Aí vem Deus e diz algo assim para nós: aconteceu 1000 vezes, mas dessa vez não vai acontecer, porque eu sou o Senhor. Os homens podem dizer: eu já vi 1000 vezes isso acontecer, vai acabar assim, a história vai terminar assim. Mas Deus vem e diz: se aconteceu 1000 vezes assim, hoje vai acontecer de outro modo, porque eu sou o Senhor, o poder está em minhas mãos. Todos queriam sair daquele cativeiro. Nós queremos também sair o mais rápido dessa crise que nós estamos vivendo. Mas enquanto nós não sairmos dela, quero que você reflita aqui em 3 coisas. Grave no teu coração, anote.
que você esteja pensando durante toda a tua semana. Entregue a Jesus o seu coração cansado e inquieto, para que Ele lhe dê paz ao seu coração. Olha só, entregue a Ele o seu coração cansado e inquieto, para que Ele lhe dê paz em seu coração. Trocar o coração cansado e inquieto por um coração cheio de paz que só Ele pode te oferecer. A Bíblia diz que é uma paz que excede todo o entendimento. O entendimento humano não consegue discernir, mas ele consegue sentir, porque vem do Espírito Santo de Deus. Enquanto essa crise não passa, entregue a Ele a sua crise e a sua luta, para que Ele entregue o consolo que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é consolador. Que o teu lar, que o teu coração hoje sejam inundados pela presença do Espírito Santo, e que você receba esse consolo que vem dos céus para a sua vida. E terceiro, entregue a Ele os seus medos, para que Ele dê a alegria que vem do alto para o seu lar e para a sua casa. Espere em Deus. Esperar em Deus não é os problemas sumirem, mas é a certeza de que se confiarmos nele, nós não iremos afundar em meio a essa crise. Que Deus abençoe você, a tua casa, que você possa continuar essa semana refletindo nessa palavra, e nós nos vemos na próxima terça-feira na live de oração pelo Instagram. Que Deus abençoe você.